Clima mudando, temperatura cada dia mais baixa. Com a estação fria do ano batendo a porta, a atenção com a saúde deve ser redobrada. Quem é mãe ou pai já sabe, as crianças são vítimas mais sensíveis às infecções respiratórias. Por isso, mesmo quando os cuidados não são suficientes para evitar a visita ao médico, o tratamento deve ser eficiente e rápido. Muitas famílias não sabem, mas é um direito. Quando a criança atendida com algum problema respiratório precisa de antibiótico, a primeira dose deve ser administrada já na unidade de saúde. Pensando na importância desse conhecimento pelas famílias, a Pastoral da Criança desenvolveu a campanha Antibiótico, primeira dose imediata. No programa de hoje, vamos saber como a Pastoral tem contribuído para que esse direito seja cumprido e como você também pode ajudar a garantir mais saúde para as nossas crianças. A Pastoral da Criança promove uma campanha da primeira dose do antibiótico imediato, né? Então a nossa campanha é para conscientizar, né, as famílias, a sociedade da importância desse antibiótico imediatamente assim que diagnosticado, né, a pneumonia ou qualquer outra infecção. A Pastoral da Criança, ela trabalha junto com as líderes, né? As líderes vão às casas, então elas orientam as mães sobre essa importância. E é um direito ter o antibiótico no posto de saúde, é um direito ela receber essa primeira dose, né, imediatamente assim que diagnosticado. Então, a gente promove isso, né, através da nossa campanha, através das visitas domiciliares, para que essas mães, para que essas famílias se conscientizem e vão atrás dos seus direitos. Mas para correr atrás dos direitos, a gente precisa conhecê-los, não é mesmo? É aí que a Pastoral entra com a ação dos seus líderes. Muitas mães, conversei, eles falaram que nunca, nem sabiam que existia essa campanha. Não tomaram. Difícil você ver um outro aqui e falar: ah, cheguei lá, tava com febre alta, daí me deram, né, para meu filho o antibiótico na unidade de saúde. Para minha filha mesmo já levei na UPA ou mesmo na unidade, não deram nada. Apenas deram, até levei ela uma vez, não tinha antibiótico, tive que ir até a farmácia comprar para chegar em casa, ter que preparar e depois dar a medicação. A partir do momento que a mãe chega no postinho com a criança com dor de garganta, né, ou alguma coisa que precisa de antibiótico, o médico receita, né? Põe lá na receita o antibiótico. Só que a mãe não vai dar naquele momento, né? Às vezes vai pegar no postinho, vai chegar em casa. E outras vezes nem no postinho não acha, tem que comprar na farmácia, né? Elas dão mais uma orientação pra gente aonde que a gente pode ir, com quem que a gente pode conversar, pra daí a gente poder seguir o caminho certinho, porque senão a gente se perde. Às vezes que o meu filho ficou doente, que eu levei até a unidade de saúde, ele precisou tomar antibiótico, remédio, e a maioria das vezes não tinha no posto, e antibiótico não tem, né? Você pega a receita e tem que comprar na farmácia, né? Se deixar por muito tempo sem dar o antibiótico, sem medicar, pode ter algum problema, né? Consequência, como já aconteceu. Eu tive uma menina, ela começou com muita sonolência. E daí eu levei nos postos, os postos diziam pra mim que não era nada, que não tinha o que eles fazer, mandavam pra casa, ela com febre. Daí não tinham como internar, não podiam fazer nada e eu pedindo ajuda, que era pra internar, que era pra levar para um encaminhamento para um hospital para saber o que era, o que ela tinha. Daí eles não deram, eu acabei levando por minha conta própria no Pequeno Príncipe. Chegando lá, os médicos falaram para mim que era uma meningite bacteriana, o último grau da meningite, que não tinha o que eles fazer mais, porque se agravou muito. E daí eles foram puxar os quadros, se eu tinha levado no médico, se eu não tinha, o que eu tinha feito pela criança. E daí é onde que eles foram atrás dos postos de saúde, porque era para o posto de saúde ter me dado orientação para ter internado, para dar medicamento para ela, porque com o antibiótico tinha matado a bactéria. Depois que já estava muito agravado, que já fazia 5 dias que já estava meningite no corpo dela, e daí o hospital Pequeno Príncipe que acabou solucionando o caso para mim, porque os postos nenhum deram assistência. Disse que não sabiam o que era.
que era varicela, era rubéola, e o que era em si eles não trataram. E daí até medicação em si eles não deram nenhum posto para minha filha, foram dar no hospital depois do que aconteceu. Se ela foi no postinho, o médico receitou, como é direito dela, acho que deveria dar no postinho, né? Eu diria para a mãe que exigia o direito dela, para ela andar, já dar no postinho, somente se morar meio longe, né, da casa, do postinho. Já ia adiantando o tratamento, né, para a criança. A minha pequena de 3 anos precisou, estava com febre de quase 40 graus. Ela não pode tomar dipirona, só paracetamol, que ela dá hipotermia. Levei ela lá, falei assim, daí a médica falou, que ela pode tomar o quê? Em vez de dar, já estava com a garganta, né, infeccionada, dar a primeira dose, eles não deram, porque era dipirona. E eu falei que ela não podia tomar. Eu tive que pegar, ir até a farmácia, depois já, passando pela consulta, tive que comprar, né, o remédio para depois dar para ela em casa. Receber a primeira dose do antibiótico ainda na unidade de saúde é muito importante, porque a criança ela está passando por um período já de febre em casa, cansada, né? Ela já está com esse período de doença. E aí ela chega na unidade de saúde, até ela ser atendida, até ela ser consultada, né? Recebeu o antibiótico. Aí às vezes a mãe vai para casa, às vezes ela passa no mercado, às vezes ela tem que fazer as tarefas domésticas, né? Ainda buscar outra criança na escola ou na creche. Ela acaba demorando muito para dar esse antibiótico, né? A gente observa que de 3 a 4 horas, às vezes até um dia, para ela dar o antibiótico para essa criança. Isso é muito prejudicial, demora muito o tratamento. Então, por isso que é tão importante. Quanto antes eu der, né, a primeira dose, mais fácil a cura. Que é o direito da criança, né? A criança tem o direito. Receber já a primeira dose, como fez as campanhas na televisão, que é um direito da criança. Já não precisa estar muita febre, apenas estar com inflamação, tomar um antibiótico ali no exato momento que acabou a consulta. Mas, felizmente, às vezes nem o antibiótico tem na farmácia, na unidade de saúde. Com 6 meses de vida, ele teve bronquite, né? E daí teve infecção na garganta. E antibiótico a gente tinha que comprar mesmo na farmácia. O meu menininho, sim, ele teve infecção de urina. Eles mandaram um vidro de amoxicilina em casa pra gente fazer com água fervendo para depois de 2 horas para poder dar. E no posto eles não dão, eles dão pra gente fazer em casa. Então, muitas unidades de saúde não têm o antibiótico ou não fazem a primeira dose. São relatos que chegam a toda hora aqui para nós, né? Então, o que a gente tem que fazer? Qual que seria que nós da pastoral ou as mães, né, poderiam fazer quanto a isso? Ir atrás dos seus direitos, né? Nós na Pastoral da Criança temos também uma ação que a gente fala dos articuladores de saúde. Então, o que eles podem fazer? Ir lá na unidade de saúde, conversar com os profissionais responsáveis, por que não tem, né? Como que é, qual que é a dificuldade de ter, se vai voltar ou não. Muitas unidades de saúde, muitas secretarias, de saúde, elas centralizam todas em um lugar só, né? A distribuição. Aí aquela mãe, ela não vai ter dinheiro para ir buscar nessa farmácia central do município. Então fica mais difícil, por isso que às vezes ela nem inicia o tratamento e o que acontece? A criança vai ser internada, né? Então qual que é o objetivo nosso da pastoral? Que essa criança realmente ela seja curada, né? E o município, a Secretaria de Saúde, ela vai ganhar com isso, porque ela não vai estar gastando com o quê? Com internamento. Né? Ela vai estar gastando com a medicação e não com o internamento. Então a gente tenta falar com os gestores, né, com as secretarias dessa importância, né? E para a família da importância da cura. Então é isso que a gente quer com essa campanha, e quando a gente recebe os relatos, a gente quer que as líderes, os articuladores de saúde se mobilizem, né, para tentar resolver isso. Se não no posto de saúde, pode ser na secretaria, no conselho de saúde. Então esse que é o nosso trabalho, essa mobilização. Tem mães que não, assim, você conversa, mas continua do mesmo jeito, sabe? E tem umas que já, você gosta de ouvir aquilo e quer seguir, né? Você comenta, que você fala, parece que elas acham que é uma coisa boa, tanto para a mãe como para os filhos, né? E tem muitas mães que continuam do jeito que é. Você vai lá todo mês fazendo do mesmo jeito. Só que a gente tem que fazer a visita, né? Conversar com as mães.
E conversando com as mães com toda a paciência e dedicação, os líderes têm conseguido mudar algumas realidades. Antes eu não dava tanta atenção a algumas coisas, né? E agora eu já dou mais atenção, já, né, vou no hospital, buscar orientação. Elas vão com a gente, elas perguntam como estão, se a gente levou, se eles estão bem, se eles não estão. Se precisar levar você num hospital, numa coisa, elas levam. Elas vão junto com você. É muito importante o trabalho delas. A gente dá carinho, dá amor, a gente brinca com eles quando o dia da celebração da vida. Quando eles encontram a gente, para mim parece que o meu coração abre, porque eles vêm correndo, tia, quando que vai ter docinho, quando que vai ter as merendas? Aí eu fico feliz. Eu não tenho mais criança pequena, mas tenho meus netos, meus vizinhos. E agora mais um monte da criação da pastoral da criança. As líderes podem ajudar essas mães, né, com essas orientações. Então, durante a visita, ela vai falar quais são as orientações para prevenir já as infecções respiratórias, vai falar do programa de imunização, né, o quanto é importante a vacina para essas crianças. E também vai falar dessa primeira dose imediata se a criança está com algum problema respiratório. Então, é esse trabalho que as líderes da pastoral fazem de conscientização, de falar dos direitos, né? Muitas vezes as líderes vão junto com a mãe na consulta. Durante as visitas também a gente fala da importância dessa mãe levar periodicamente a criança, porque até 1 ano de vida da criança tem um risco muito grande, né, de morte dessa criança. Então ela tem que levar todo mês, não só para vacinar, mas também para consulta com o pediatra, com o médico da unidade de saúde, né? E também dessa importância de ter esse vínculo com a unidade de saúde, com o posto, de sempre ir no mesmo posto, ali vai ter a história daquela criança. Então se muda o profissional, se tem outros profissionais, tem a história da criança ali. Fica mais fácil da gente acompanhar, né? Saber o que está acontecendo com aquela criança. E se a criança não receber o antibiótico na unidade de saúde? Será que em todo caso ele é realmente necessário? Vamos saber disso e muito mais no próximo bloco do programa da Pastoral da Criança. A gente volta rapidinho. Até já! Hoje, o programa da Pastoral da Criança fala sobre a campanha Antibiótico Primeira Dose Imediata, um direito que todas as famílias devem conhecer e exigir, e uma das ações dos líderes da pastoral é orientar os pais. Mas quais os casos em que esse medicamento é recomendado? Na infância, a maioria dos casos que precisam de antibiótico são problemas respiratórios, por exemplo, a pneumonia, né? Que é o que a gente mais fala. Problemas de garganta, sinusites, né? Então esses são os problemas principais que vai usar o antibiótico, mas claro que vai ter que ir a uma consulta médica, né? E o médico vai ter que ver com exames, com os sintomas, se realmente é necessário ou não o uso do antibiótico. Quando a gente vai fazer a visita, a gente procura se informar com a mãe da criança. Se ela está levando a criança, se foi bem atendida, está precisando de alguma coisa, alguma ajuda, né? Não, eu não conhecia, porque na verdade eles não dão orientação nenhuma. Depois da pastoral, que daí todo mês elas vão acompanhando a gente, que elas vão dando orientação, encaminhando a gente, né? Sem elas a gente não conseguiria nada. Eu gosto do atendimento da Pastoral da Criança porque ensina a gente bastante, né? E traz bastante conhecimento, ensina como dar educação e tudo mais, né? Que a mãe se sente mais segura em relação ao filho, né? Porque para uma mãe, um filho é tudo. Então, o filho estando bem, igual tá doentinho, tá medicado, mas vai se sentir mais segura, tendo um apoio de mais gente orientando ela, né?
mais gente orientando e se mobilizando pelos direitos das crianças. Quer um bom exemplo? A coordenadora da Pastoral da Criança na Arquidiocese do Rio de Janeiro, Maria da Glória Maurício da Rocha, que atende famílias de várias comunidades do Rio, conta pra gente. Fechamos agora a parceria, né? Primeira dose já nas unidades de saúde e estamos aí, né, capacitando novos articuladores, já com essa proposta, né, de fazer esse trabalho, essa campanha aí, primeira dose já, né, nas unidades de saúde. E também veio também a proposta de reunir, né, também esses articuladores junto com uma pessoa da secretaria de pelo menos de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, para a gente estar nos reunindo e colocando, né, essas inquietações nas comunidades. Mas foi uma parceria muito boa, muito gratificante e fica aí também, né, para vocês aí que ainda não fizeram essa parceria, que faça. Vá às secretarias, converse com o secretário e faça essa parceria, que é muito bom. É muito positivo para fortalecer mais ainda o nosso trabalho. E como nós estamos aí nessa campanha da primeira dose do antibiótico, né, é preciso que isso aconteça, né? Essas parcerias aconteçam para que a gente tenha mais, né, leve mais vida e vida em abundância para as famílias acompanhadas, né? Para que essas mães saiam das unidades de saúde já com a primeira dose dos seus filhos. Parcerias como essa no Rio de Janeiro podem melhorar a situação do atendimento às crianças, mas a iniciativa dos pais também faz muita diferença. O que os pais podem fazer, né? Eles podem pedir ajuda lá no posto de saúde mesmo, conversando com o responsável para ver quando que vai ter, como que vai mudar, conversar com a própria líder da Pastoral da Criança, né, com o articulador de saúde da Pastoral da Criança, que vai ajudar, né, como eu falei antes, lá na secretaria vamos conversar, vamos ver qual que é a melhor opção, né, para todos saírem ganhando, tanto o gestor, né, que não vai precisar gastar com o internamento, se ele tiver o antibiótico, quanto a família, né? E também um papel muito importante da família é dar esse antibiótico até o final, né? Sempre lembrando que se aquela criança está com alguma dificuldade, com alguma doença, ela tem que fazer o tratamento até o final. Você também pode ajudar as famílias da sua comunidade trabalhando na Pastoral da Criança. Tem sempre lugar para mais um líder. E precisa mais de líder da pastoral, porque tem muita criança aí para cadastrar na pastoral, né? E a gente tem 24 crianças só no caderno. E se for andar por aí, você acha muito mais para cadastrar. Ensinando e aprendendo com as histórias, os líderes da Pastoral da Criança vão colecionando experiências gratificantes, assim como as mamães. Eu me sinto feliz de estar na pastoral, porque para mim é uma coisa assim que eu tenho... Para mim é um serviço que eu tenho de fazer no dia a dia. E quando chega o dia de fazer as visitas das crianças, é corrido, porque eu trabalho por conta, mas meu tempinho sempre eu tiro para fazer isso aí. E fico bem feliz de fazer, e gosto muito. Eu gosto do trabalho da Pastoral da Criança, né? Traz bastante informação, ajuda na educação do meu filho, na saúde. Eu estou aprendendo muito, porque no começo, quando eu chamaram para participar, eu pensei muito, né? Porque a partir do momento que você pega uma responsabilidade da igreja, você pensa, será que eu vou conseguir, né? Aí no começo, quando eu comecei a fazer a capacitação, aí eu falava, ai meu Deus, não vou conseguir, né? Porque era meio difícil entender, né, as coisas, né? Porque você trabalhar como reforço e entrar ali para fazer o serviço é mais difícil. Aí eu pensei, daí eu falei, mas eu vou, seja o que Deus quiser, eu vou, né? Aí no primeiro mês que eu fui visitar as crianças, acho que nem só eu, como a Silvanei, a gente vai assim com aquele receio, né? De as mães não receber bem, da pessoa não receber bem a gente, como de fato aconteceu isso com a gente. Mas eu achei muito bom, para mim foi muito bom, me animou muito, sabe? Pelo menos eu acho assim que eu tô fazendo uma coisa que eu gosto de fazer. E a gente já teve bastante conhecimento com as crianças, com as mães, sabe? As crianças encontram a gente na rua, já vem correndo conversar, tia. Pra gente é muito gratificante isso. Eu acho importante, para ela crescer, ela tem que ter carinho, atenção, os pais têm que acompanhar. Se a criança tem alguma dorzinha, eles têm que levar no médico, eles têm que ir atrás dos recursos para os seus filhos, porque senão não adianta. Eu, particularmente, né, gosto muito porque aprendi que
Hoje em dia a vida é corrida, não, você tem que ter aquele tempinho para você brincar, na parte da educação, da alimentação, né? Teve a campanha também, a gente sempre tá lavando as mãos, ensinando eles a lavar as mãos antes da refeição. A minha pequenininha chega da rua, mãe, chega, eu vou ter que lavar as mãos, mãe. É uma coisa que ela também trouxe da pastoral, né? Que lá eles cederam o sabonetinho para eles ensinando a como eles, a higiene do dia a dia. Eu gostei muito. É muito bom. Bom é saber que tem tanta gente trabalhando pelas crianças. Melhor ainda é ver o resultado, com os pequenos saudáveis e bem tratados. No próximo bloco, o doutor responde. Vamos saber tudo sobre o antibiótico. O programa da Pastoral da Criança volta já já. Criança feliz é criança saudável. Por isso, os pais devem estar sempre atentos e informados para oferecer o melhor tratamento aos filhos quando for necessário. Neste último bloco do programa da Pastoral da Criança, vamos esclarecer com um especialista várias dúvidas de papais e mamães sobre o antibiótico. O antibiótico ele é uma ferramenta terapêutica que você utiliza única e exclusivamente quando a criança está com uma infecção bacteriana. Então, por exemplo, uma otite, infecção de ouvido, uma amidalite, uma infecção na garganta, uma infecção do trato urinário, uma pneumonia. Então, existem alguns critérios que fazem com que o médico que avalia a criança abra mão desse tipo de medicação. Existem algumas infecções que são extremamente graves e que a abordagem inicial do médico precisa ser feita já na unidade básica de saúde. Por exemplo, a meningococcemia é uma doença grave, é um tipo de uma meningite que se o médico não faz o diagnóstico precoce e não começa o antibiótico nas primeiras horas da doença, a chance de óbito é muito grande. Então, nessa situação, a primeira dose do antibiótico, antes que a criança seja encaminhada para um hospital para tratamento da doença, seja feita na unidade básica de saúde, sim. Nessa situação específica, que é a meningite meningocócica, a criança geralmente ela fica muito sonolenta, ela tem uma febre que não baixa com o uso de antitérmico e aparece na pele da criança algumas manchas arroxeadas que fazem com que o médico possa fazer o diagnóstico já na unidade básica de saúde. Especificamente nessa doença, as primeiras 6 horas de evolução são fundamentais para o prognóstico da criança. Quando nós falamos em meningite meningocócica, ela é uma doença que tem um estigma muito grande porque traz a imagem para os pais de sequela e de óbito. Então, as primeiras 6 horas do início dos sintomas, elas são cruciais para que essa criança possa vir a ter uma sobrevida e, consequentemente, sem sequela nenhuma. Então, as primeiras 6 horas de evolução dos sintomas são fundamentais para o prognóstico do paciente. Existem algumas situações que são extremamente importantes. Então, o uso de antibiótico, existem várias classes, vários tipos de antibiótico que você pode administrar para o paciente. Alguns deles, a conservação deve ser feita em geladeira. Outros, a administração deve ser feita longe das refeições. Então, sempre quando o paciente for ao médico, o médico deve dar essa orientação, porque o fato de você não armazená-lo na geladeira ou às vezes você não administrá-lo longe das refeições pode prejudicar a eficácia dele no tratamento da doença. Então, algumas medicações, quando você dilui elas e coloca na geladeira, o tempo de validade que existe na caixinha, ele é proporcional ao que você está fazendo na diluição. Se você não fizer a diluição correta e o armazenamento correto da medicação, ela pode em 48 horas perder todo o efeito. Existem algumas infecções que são muito comuns em criança,
como infecção de garganta, infecção de ouvido. Então a gente sempre orienta os pais que em algumas vezes você pode ter vírus fazendo isso, e o vírus você não tem necessidade de antibiótico. Agora, quando eu vou precisar usar antibiótico numa infecção de ouvido, numa infecção de garganta? Quando principalmente eu estiver administrando antitérmica, essa febre não baixe, ela demore muito para baixar, ou você tenha muita dificuldade em fazer um controle dela abaixo de 38 graus. A partir do momento que eu comecei a ter um padrão de febre nessas características, eu muito provavelmente tenho uma infecção bacteriana. E é nessas primeiras horas que eu tenho que começar o antibiótico. O antibiótico, quanto mais precoce no início da infecção, mais eficácia ele vai ter no tratamento. Lembrando que quando eu começo a administrar o antibiótico, eu tenho um período de até 48 horas para que ele possa demonstrar se ele fez efeito ou não. Passou de 48 horas, a persistência da febre ou a piora dos sintomas indica que eu tenho que rever o meu diagnóstico ou até mesmo trocar a medicação. Existem alguns antibióticos que você pode fazer de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas e até uma vez ao dia. Cada um deles tem uma particularidade. O importante é seguir à risca a necessidade dos horários adequados para que aí sim você possa avaliar se o remédio está fazendo efeito ou não. Então, se você não está administrando a medicação na dose correta e nos intervalos corretos, pode ser que você não tenha sucesso no tratamento. E a culpa não seja da medicação em si, seja da falha na dose e seja na falha dos intervalos. O inverno ele é um período muito propício à proliferação de não só bactéria, mas como vírus e substâncias alergênicas. Por que isso acontece? Porque nessa época do ano a gente tende a tirar do guarda-roupa aquela roupa de lã que está há muito tempo lá, que você não utiliza, e o contato da tua via respiratória com essa lã pode desencadear uma série de comprometimentos na tua saúde. Então o que a gente orienta os pais? Perto do inverno, tire essas roupas do guarda-roupa, exponha elas ao sol para daí então poder usar. Em casa, existem algumas coisas que ajudam muito. Por exemplo, você evitar varrer a casa com a vassoura, utilizar mais pano úmido, porque a criança que ela é alérgica, ela tem asma, ela pode às vezes com o inalar da poeira desencadear as crises, deixar o ambiente ventilado na grande maioria das vezes, evitar muitas pessoas no mesmo local. Quem está doente, evitar de ficar tendo contato com a criança, porque criança, bebê de colo, fica muito perto do nariz e da boca, e aí você acaba transmitindo muitas vezes vírus e bactérias que no adulto não fazem doença, mas que na criança podem fazer. E uma orientação fundamental que reduz muito a transmissibilidade de doença é o uso do álcool gel nas mãos. Então sempre procurar, quando vai manipular a criança, passar o álcool nas mãos, porque isso reduz em mais de 80% a transmissibilidade de doença. O contato da criança com o animal, ele é muito saudável, né? Porque esse ato ele cria uma intimidade, né? Ele cria companheirismo, né? Ele dá para a criança a sensação de autoridade, porque alguém obedece ela, só que existem alguns cuidados que você tem que ter. Então, criança não come no mesmo prato do animal, né? O animal não lambe o rosto da criança e o animal não dorme na mesma cama da criança. Então, esses são três orientações que são fundamentais, porque os animais também transmitem doenças. Pode acontecer com a criança se ela não receber esse antibiótico, né, no momento certo e fazer todo o tratamento correto. Tem risco de vida para a criança. Então, assim, quanto antes eu começar, quanto mais certo eu fizer o tratamento, eu ir até o final, às vezes tem uma pequena melhora, né? Depois de 3 dias tomando antibiótico, aí a mãe fala, já está melhor. Não, eu tenho que fazer os 7 dias, os 10 dias de tratamento. Então isso é muito importante. A criança corre risco de vida se não fizer o tratamento correto. Hoje, o que a gente tem? A gente tem muita criança que tem como seu pediatra quem? Ela não sabe dizer quem é, porque perdeu-se aquela identidade. Então, a gente pede, enquanto pediatra, que o paciente tenha um pediatra para chamar de seu.
porque a gente precisa, quando fica doente, ir no médico que já te conhece. O que acontece muitas vezes é que o fato de você não ter aquela referência faz com que você procure 1, 2, 3, 4 profissionais diferentes. E isso muitas vezes causa atraso no diagnóstico correto e às vezes muito gasto para o paciente, porque cada vez que ele procura um médico é uma orientação, uma conduta diferente. Isso é um dado importante. E o outro que é fundamental é as famílias ficarem muito atentas ao calendário de vacinação. Criança vacinada é criança que não fica doente. E a gente tem muito atraso, muitas vezes, no calendário vacinal. Então, os pais levem a criança no pediatra, tenham o seu pediatra de referência e converse com ele sobre as vacinas que podem ser feitas. Tendo o seu pediatra e tendo o calendário de vacinação correto, isso é um princípio de criança saudável. Se você ainda tem alguma dúvida, procure um líder da Pastoral da Criança ou acesse o nosso site. E um último recadinho. Então, como a Pastoral da Criança ela promove essa campanha, né? A gente, na 8ª edição da revista da Pastoral da Criança, a gente está falando exatamente dessa campanha, né? A gente está trazendo mais informações para a líder, para ela poder estar orientando melhor essas famílias. E também no site da Pastoral da Criança, ela tem todas essas informações, né? Onde ela pode estar orientando melhor e também levando essa revista e falando na unidade de saúde, né? Promovendo então que essas crianças consigam receber essa primeira dose imediata assim que diagnosticado, né, a pneumonia. Toda criança precisa de saúde. Tchau!